Para aparecer no meu Face, eu tenho que adicionar alguma coisa? Como que é? Eu vou te mandar o link. Vai mandar o link. Aí você clica lá. Mandar o link e a gente clica aqui. Já estamos no ar, viu? Muito boa noite, pessoal. Muito boa noite a todos. Estamos aqui em mais uma edição da Live do Amorim. Seja muito bem-vindo, você que está aí no meu Facebook. Muito obrigado aí por estar nos acompanhando nessa sexta-feira. Muito importante para você, para mim, a sua audiência aqui nessa live. E muito importante para mim essa live hoje também, porque eu estou aqui falando com um dos caras que é um dos meus professores no rádio alagoano. Sem esse homem, sinceramente, eu não seria o profissional que eu sou hoje no rádio alagoano. Mas antes disso, deixa eu dar uma boa noite para todo mundo que está aí com a gente, informar que nós estamos aqui no Facebook hoje e amanhã essa live vai estar na íntegra lá no meu... Nós estamos hoje no Facebook e amanhã essa live vai estar lá no... Essa live vai estar lá no Instagram também. Nós vamos estar lá com essa live na íntegra no Instagram. Seja muito bem-vindo. Hoje é sexta-feira, dia 17 de julho de 2020. Dia importante para a história alagoana hoje. Antes de chamar o meu convidado, antes de chamar aqui o mestre Nelson Filho, deixa eu falar aqui sobre esse dia 17 de julho, hoje para a história alagoana. 17 de julho, para as pessoas mais jovens que estão aí nos assistindo, foi o dia de um acontecimento, de uma quase revolução aqui no estado de Alagoas, aquela renúncia, né, do então governador Divaldo Suruagi, depois de uma revolta muito grande por conta dos policiais militares, por conta dos funcionários públicos, salários atrasados, o Estado numa situação péssima de penúria financeira, que culminou na renúncia do governador Divaldo Suruagi. Teve tiro, teve confronto entre polícia militar e o Exército. Na época, o Exército foi chamado para fazer a segurança do Palácio dos Martírios. Enfim, foi um dia aí muito tenso e que hoje fazem 23 anos desse dia 17 de julho, aqui no estado de Alagoas. Tendo falado isso, vamos colocar aqui na nossa conversa o nosso convidado de hoje. Ele é radialista, ele é comunicador, ele é natural do estado de Sergipe, mas está aqui já no nosso estado de Alagoas. Eu acho que é até mais alagoano do que sergipano. Meu amigo Nelson Filho, que eu tenho orgulho de chamar de amigo, uma das grandes amizades que fiz nessa minha passagem aqui por Arapiraca. Nelson, muito boa noite, seja bem-vindo aqui a esse bate-papo, que é um bate-papo, viu, Nelson? Não se sinta entrevistado, não. Aqui é aquele bate-papo que a gente tinha naquela sala daquele sofazinho preto, quando saía das transmissões do rádio. Tá certo? Boa noite, seja bem-vindo, meu amigo. Boa noite para você, Luciano Amorim, um dos mais respeitáveis profissionais do jornalismo do estado de Alagoas. Tenho o privilégio de tê-lo como amigo e de respeitá-lo como um grande profissional que me deu o privilégio de trabalhar ao seu lado através do microfone da Rádio Novo Nordeste em um belo período. Você que era o comentarista político dentro do programa Comando Geral. Estou muito satisfeito em poder partilhar com você dessa noite especial através da Live do Amorim. Estou à sua inteira disposição, Amorim. Aliás, você falou que eu sou sergipano, e realmente eu sou sergipano de Aracaju, ali nasci em 25 de fevereiro de 1958 e no final do ano 1977 me transferi para a cidade de Arapiraca. Aqui estou até hoje, me considero realmente um alagipano. Estou à sua disposição. Já viveu mais em Arapiraca do que em Aracaju, né? Tem que se considerar lagoano mesmo, né, Nelson? Sem dúvida, mas ainda lembro daquela música, aliás, é do Chitãozinho Chororó, que fala quando eu saí de casa, né? Eu estou relembrando aqui o dia em que vi definitivamente para a cidade de Arapiraca, com ainda 19 anos de idade, que olhava para trás a minha querida mamãe, de saudosa memória, Dona Lúcia, lá na calçada da minha casa, que fica um pouco alta,
olhando, eu caminhando, chegando para a esquina para pegar o táxi para vir para a cidade de Arapiraquense. Olhava para minha mãe, eu sentia que ela estava com uma dorzinha no coração, e eu também sentia um pouco dessa dor. Então, quando ouço aquela música de Zezé de Camargo e Luciano, relembro, logicamente, este momento. Foi ali, em 1977. Não, assim, eu invejo muito você, porque, em que pese você ser uma pessoa mais velha do que eu, você tem a melhor memória que eu já vi na minha vida. O Nelson Filho, das pessoas que estão nos acompanhando e não conhecem, que eu acho difícil, porque todo mundo já ouviu pelo menos uma partida de futebol narrada pelo Nelson Filho, ouviu um programa de rádio apresentado pelo Nelson Filho. Mas, para quem não conhece o Nelson é a pessoa que conhece não só o seu nome, mas conhece o nome do seu pai, o nome da sua mãe, onde você nasceu, e de quebra ainda conhece um bocado de gente da sua família. É impressionante a memória que o Nelson tem, a lembrança, e a gente só pode dizer isso também, o respeito pelas pessoas que o Nelson conhece. Ele não é aquela pessoa de conhecer somente a pessoa, ele vai a fundo, conhecer a família e não esquece mais. É a memória que todo mundo pediu a Deus, viu, meu amigo? Mas eu acho que a maior riqueza de todos nós é exatamente a nossa família. Eu tenho que lembrar sempre da minha mãe, da minha mãe Dona Lúcia, seu Nelson, meu pai, meus irmãos. Não vou dizer aqui a lista toda, porque são 14, falar que vamos passar a live todinha falando somente o nome dos meus irmãos. Nós somos 14 e meus sobrinhos, enfim, eu sei que em Aracaju agora o pessoal já está nos acompanhando. Eu quero dizer apenas que a gente não pode esquecer, né? Família, raiz, é o nosso alicerce, sem sombra de dúvidas. E eu me transferi para a cidade de Arapiraca, mas, graças a Deus, fui muito bem acolhido pela sociedade arapiraquense. E vamos lá, falar de futebol, né, Luciano? Ou vai falar sobre família também agora? Somente sobre família. Não, agora não. Mas, ô Nelson, a gente está fazendo a live hoje e eu comecei, antes mesmo de chamar você aqui, falando sobre esse dia 17 de julho, falando sobre esse dia de hoje. Há 23 anos atrás, nós tivemos aí um dia difícil, um dia complicado, um dia que explodiu aquela confusão toda lá em Maceió. Nós estamos aqui em Arapiraca, tanto eu como você. Explodiu aquela confusão lá em Maceió, que culminou na renúncia do governador Divaldo Suruagi. Certamente você já estava no rádio, aliás, você já tinha muitos anos de rádio naquela época. Como é que essa notícia chegou, Nelson? Aqui em Arapiraca, tiros, polícia contra exército, as grades do Palácio do Martírio derrubadas lá em Maceió. Como é que essa notícia impactou aqui a cidade de Arapiraca, Nelson? Olha, a Rádio do Nordeste acompanhou atentamente todo esse momento. Primeiro, eu quero dizer que o Divaldo Suruagi foi um dos caras mais queridos aqui nesse estado de Alagoas. Lógico, cada um tem a sua ideologia política, etc. Tal. Eu sei que muita gente nesse estado foi beneficiada com as ações do governo Suruagi. Naquela época não havia necessidade de concurso público, você é mais jovem do que eu, mas sabe muito bem disso. Muita gente que ele beneficiou, e naquele momento ficou contrária ao Suruagi. E alguns tinham suas razões. Agora, o que atropelou, assim, a distância que eu analiso, o governo do Suruagi, foi exatamente a mudança de moeda. Porque antigamente os governantes, eles governavam, por exemplo, o salário, o dinheiro chegava, e tem aquela questão da inflação. E aí eles trabalhavam durante 10, 15 dias para pagar o salário, seguravam um pouco o salário do servidor, seguravam 10, 15 dias, e com o juro resolvia a parada. Foi quando mudou para o URV, essa coisa toda, aí o Suruagi se perdeu no meio do caminho, quer dizer, a equipe, quando a gente fala o governante, mas tem toda uma equipe de trabalho. A equipe se perdeu, aí foi atrasando, houve todo aquele movimento em que alguns militares, mesmo irmãos, né, militares, pessoas das forças de segurança, se enfrentaram, assim, tipo o Exército, porque é uma força federal, foi lá para dar segurança à instituição governamental, à instituição legislativa, enquanto que os policiais que estavam prejudicados, estaduais, estavam prejudicados, foram lá na sua luta, buscando exatamente resolver a situação. Seria um impeachment do Suruagi, né? Ele, aconselhado, preferiu sair do governo estadual. Ainda bem que não houve tanto derramamento de sangue quanto poderia haver se houvesse assim, uma resistência maior. Ele abdicou
e do poder de estar governando o Estado, acredito, pela terceira vez, e a coisa foi resolvida, graças a Deus, sem tanto derramamento de sangue naquela oportunidade. E o impacto da terapia, Nelson, o pessoal ficou sabendo, você estava, no caso, no programa de rádio, como é que foi? Não, nós estávamos no programa de rádio com um repórter cobrindo tudo lá na capital do estado de Alagoas. Realmente foi um momento muito tenso, né? Muito tenso, vivenciado pela sociedade alagoana, porque afinal de contas eram os servidores os prejudicados. Quando eu fiz aquele preâmbulo dizendo que o problema foi a mudança de moeda, etc. Tal, lógico que o servidor, o trabalhador, não tem nada a ver com isso. Ele trabalhou, tem direito a receber o seu salário. Do outro lado, se você não está de um lado nem de outro, está no lado do Estado, você analisa da forma como coloquei, né? Então havia o problema, houve realmente um confronto um tanto perigoso, ainda bem que o governador, à época, resolveu abdicar, né, do governo para evitar um problema maior para toda a população. E todos sabem o que aconteceu, né? E graças a Deus a coisa foi colocada nos eixos e hoje a sociedade, graças a Deus, vive em paz, independente de quem é a situação ou oposição. Mandar um abraço aí, viu, Nelson? Antes da gente começar o nosso bate-papo, para todo mundo que está aqui já assistindo, mandando recado para a nossa live, a Miriam Félix, a Márcia Santos, a Miriam Félix está dizendo aqui, Aracaju ligada na live, olha, estamos dando audiência lá em Aracaju. Um abraço também para a Aparecida Alencar, para a Morgana Barbosa, e para o Marcos Borges, que está aqui dizendo, assina embaixo, o homem sabe de tudo mesmo. Você é famoso aí nessa questão da memória, viu, Nelson? Mas, Nelson, filho, a gente está aqui hoje para bater papo, mas principalmente para falar sobre futebol, que é a sua paixão, é aquilo que você trabalhou, é aquilo que você deu seu sangue durante todos esses anos. Alguns momentos áureos, né? Alguns momentos assim que você... eu já participei de vários programas com você, falando desses momentos marcantes do futebol que você passou, e a gente via o quanto você ficava emocionado, até relembrando. Eu fico imaginando você lá vivendo esses momentos. E até vendo você narrando futebol, que eu nunca participei de uma transmissão com você, mas eu estive presente lá nos estúdios no momento das transmissões. A gente nota que você realmente é aquele cara que faz o que tem que fazer com o coração. Então, assim, até hoje, narrando partidas de futebol não tão importantes quanto essas históricas, você sempre narrou com aquela emoção, com aquela paixão, com aquela energia que é sempre característica sua. Mas houveram momentos, houveram partidas, sem dúvida, que foram especiais, né? Que estão na sua memória e que você vai ser para sempre e que você deve adorar, relembrar aqueles momentos maravilhosos. Primeiro, antes de tocar nelas, eu queria saber de você. Qual foi o seu maior momento, aquele que você diz, esse foi o grande momento do futebol, e eu agradeço a Deus por ter participado dele, Nelson? Como narrador esportivo? Você pergunta como narrador? Como narrador, como participante ali da transmissão, né? Vê só, é uma coisa muito complexa, porque afinal de contas eu transmito futebol desde 1976. Eu comecei em Aracaju, na Rádio Difusora, hoje, Rádio APLP de Sergipe, emissora do governo do estado, e o meu primeiro jogo foi exatamente em 31 de março de 1976. Eu transmiti Itabaiana e CSM, Campeonato Sergipano. E a gente não esquece nunca desse jogo, foi na cidade de Itabaiana. Itabaiana ganhou por 1-0, um gol marcado aos 5 minutos do primeiro tempo pelo Vanberto, que era centroavante da equipe tricolor serrana. Então, um jogo marcante, né? Apesar de... É marcante porque foi a minha primeira transmissão. Mas, depois de alguns jogos, depois de Aracaju, existem os jogos que eu transmiti na cidade de Arapiraca, eu não sei nem quantos, né? Foram inúmeros que eu transmiti. O primeiro foi exatamente na inauguração dos refletores do Estádio Municipal Quaraci da Mata Fonseca, em 29 de outubro de 1977. Jogo amistoso, Asa Sport do Recife. Eu era o quarto narrador da equipe da Rádio Difusora em Sergipe, fui convidado para narrar esse jogo aqui para a Rádio Nordeste.
Lá eu narrava alguns jogos intermediários, né, porque existiam 3 grandes narradores, graças a Deus, Carlos Magalhães, que era o nosso chefe, o Antônio Barbosa e o Carlos Menezes. Eu era o quarto narrador. Comecei quando tinha 18 anos de idade, enfim. E aí fui convidado para transmitir esse jogo aqui em Arapiraca. Nunca tinha transmitido um jogo com tanta gente ouvindo, né? Estádio super lotado, estádio municipal. Só existia de rádio em Arapiraca, nossa Novo Nordeste. E foi uma audiência fabulosa. Quando o Francisco de Assis Gondim me anunciou, que ele fez a abertura de jornada, o povo, ao invés de olhar para o gramado, voltou todo para a cabinezinha, que foi uma cabine improvisada de madeira. Aguardar só um pouquinho, deu uma quedinha aqui na... Aliás, esse tempo de chuva, a internet não está muito boa. Então a gente vai aguardar um pouquinho o Nelson voltar. Voltou, Nelson? Voltei? Você estava falando do... Eu estava onde, filho? Bom, eu estava falando exatamente sobre a minha primeira transmissão em Arapiraca. 29 de outubro de 1977, jogo ASA Sport Recife, amistoso, inauguração dos refletores do Estádio Municipal, jogo inserido no contexto da festa aniversária da emancipação política da nossa querida Arapiraca. O jogo terminou 2-0 para o Sport. Eu nunca tinha transmitido para tanta gente, porque eu era o narrador, era o quarto narrador da equipe, não sei se apareceu o que eu falei anteriormente. Éramos 4 narradores, Carlos Magalhães, Antônio Barbosa, Carlos Rodrigues, Carlos Menezes e eu. E eu narrava jogos intermediários, preliminares, enfim. E tive essa oportunidade de narrar para o Novo Nordeste. Para vocês terem uma ideia de qual foi a interessante situação, eu era do Exército Brasileiro, eu servi o Exército na oportunidade. Quando cheguei a Cisgondim, depois ele me contou a história, disse que ele disse, quando me viu, ele disse, estou morto. Ele falou outro tempo, não vou falar aqui, né? Estou morto com esse menino que vai narrar o jogo. Ele me falou isso depois. E, ao término do jogo, me chamou no seu escritório, porque o Assis era o diretor-geral, o presidente era o doutor José Fernandes de Lima, e o Assis nos convidou no seu escritório, pegou um maço de dinheiro, eu ganhava, vamos dizer, o que eu ganhava por mês no Exército e na Rádio Difusora, não foi o que ele me pagou de cachê para transmitir esse jogo, tamanha a felicidade dele, né? Ficou feliz com a narração do menino que chegou aqui para a cidade de Arapiraca. Então, depois eu narrei outras partidas, etc e tal. Mas a pergunta que você fez foi, qual o jogo mais importante para a cidade de Arapiraca? Não foi exatamente isso. Qual o jogo que mais te emocionou? Qual a transmissão que mais te emocionou? O mais importante foi esse, porque eu passei no teste, né? Esse ASA Sport, nós perdemos aqui 2-0, jogo amistoso. Agora, emoção mesmo, foram muitos. A conquista do campeonato estadual em 2000, né? Um jogo que eu transmiti em Mossoró, 1979, o ASA, porque aliás, é por isso que é difícil dizer qual mais emocionou. O ASA, no Campeonato Brasileiro, 1979, começou mal, e nos últimos 5 jogos, ele necessitaria vencer as 5 partidas para conseguir classificar a próxima fase. E, justamente, ele ganhou as 5 últimas partidas. Dentre essas, um jogo aqui contra o Itabaiana. Olha o Itabaiana na minha vida de novo. ASA Itabaiana, aos 45 minutos do segundo tempo, um escanteio 0-0. Se terminasse empatado, o ASA estaria desclassificado para a próxima fase. Iria cumprir sua tabela nos outros jogos. E aí, no escanteio, Carioca, que é um sergipano de Aracaju, Carioca, bateu o escanteio e nós fizemos um gol de escanteio. Esse jogo foi emocionante, né? 1979. E ganhamos as 5 partidas. Foram 2 jogos contra times da Bahia, um contra o CSA, um contra o Itabaiana, aliás, um time da Bahia, um contra o Itabaiana, um contra o CSA, e 2, um contra o ABC e outro contra o Potiguar, lá em Mossoró. O último jogo foi contra o Potiguar, em Mossoró. E aí, nesse jogo, quando terminou tudo, o senhor Bertino Mendonça era o diretor da delegação, nós estávamos no mesmo Hotel Termas de Mossoró, não esqueço nunca, 1979, esse hotel tinha 10 piscinas maravilhosas, cada uma com temperatura. Aí o Paulo Tenório, naquele tempo, ligação telefônica era difícil, aí o Paulo Tenório, que era o dirigente, era o patrono do time, mas quem estava representando era o seu Bertino, estavam representando o seu Bertino e o doutor Geraldo Lima, esse de saudosa memória. E aí, quando o seu Bertino começou, Paulo, conseguimos a classificação tal e tal. O que é que eu faço agora? Ele disse, seu Bertino, mergulhe na piscina e comemore. Seu Bertino de camisa, calça todo organizadinho, sapato, mergulhou na piscina, foi uma festa. Então, um momento marcante na vida da agremiação esportiva arapiraquense. Mas aí tem uns títulos, né? 2000, aqueles jogos contra a Sociedade Esportiva.
Oi. Ô, Nelson, esse jogo, salvo engano, você tem a memória melhor do que eu, você vai lembrar. Há um ano atrás, nós fizemos aquele programa, aquele Entre Nós, com a Mônica Nunes. Manda um abraço aqui para a Sim. Mônica. Com os grandes momentos do Senhora Asa. jornalista. Esse foi aquele jogo, só de você falar, o doutor... me falha o nome dele agora, aquele advogado que anda de chapéu, aquele senhor já, como é que é o nome dele? Filho. Doutor José Ventura Filho. Foi o jogo que ele... Zé Ventura. Foi o jogo que ele chorou só porque você contou, né? O doutor Ventura é o mais antigo diretor da agremiação esportiva arapiraquense. Tem fotografias nas primeiras reuniões do ASA, doutor Ventura de bermuda, suspensório, não é isso? E está lá, sempre curioso, ajudando ao time do ASA, e há muito tempo ele está ali ajudando a Glorioso Alvinegro. Ele é um cidadão realmente muito sentimental, gosta demais da cidade de Arapiraca e é um apaixonadíssimo pela agremiação esportiva arapiraquense. Mas aquele título realmente é um acontecimento extraordinário, como diria o prefeito da cidade, Dr. Rogério Teófilo, um momento ímpar para a sociedade interiorana de Alagoas, porque foi uma conquista realmente magistral. 79, né? Não, 79 foi a questão de Mossoró. Conseguimos a classificação para a fase seguinte do Campeonato Brasileiro. O título que eu falo é exatamente o de 2000, quando ganhamos o Centro Esportivo Alagoano, que é uma história, se você deixar, eu vou contar daqui a pouco. Vamos para ela. Chegamos onde eu queria. Ano 2000, o Asa não conquistava um título estadual desde 53. Houve mudança de estatuto, houve uma história muito longa. E aí o Asa começou a montar aqueles grandes times do final dos anos 90 e início dos 2000, né, Nelson? Ganhou, se não me engano, 5 títulos em uma década. 5 títulos alagoanos. O primeiro foi esse. Mas não foi tão fácil assim ganhar esse campeonato. Não foi tão fácil ganhar esse campeonato, né, Nelson? Não, de jeito nenhum. O Asa formou-se em 52 e em 53 disputou o campeonato estadual. Mas naquela época eram duas chaves, chave da capital e a chave do interior. O Asa foi campeão da chave do interior e o Ferroviário campeão da chave da capital. Na hora da decisão, o Ferroviário não quis disputar, né? Não quis, aí ficou rolando a situação. Depois de muito tempo, juridicamente, aí doutor Pereira, né, um funcionário do Banco do Nordeste do Brasil e também advogado, foi diretor do SESMAC, doutor Pereira, torcedor do Asa, foi lá e findou, resolvendo a situação, oficializou-se a conquista daquele título de 53, porque o adversário não nos enfrentou. E aí, se ele correu de campo, o título é nosso. Passamos aí, vem, doutor Luciano, aí aquela luta de muitos dirigentes, Paulo Tenório, eu vou citar o nome aqui, é complicado, porque foram muitos abnegados. Aí, dentre eles, o Paulo Tenório, Júlio Silva, doutor Geraldo Lima, o seu Gilberto Barbeiro, aí vem o seu Antônio Rocha, seu Aurelino Ferreira Barbosa, muita gente, muitos diretores. E em 2000 conquistamos o título estadual, que foi uma guerra, né? Foi uma guerra maravilhosa. E para resumir aqui, eu sei que o tempo não nos dá esse direito, e as pessoas precisam dormir, que amanhã é de... O título 2000 aconteceu como? O CSA ganhou o primeiro turno, o Asa ganhou o segundo turno. Aí, fase decisiva do campeonato. Primeiro jogo em Arapiraca, porque o CSA fez melhor campanha. Aí, primeiro jogo aqui, o segundo lá. Primeiro jogo eles ganharam aqui de 3-1. 3-1. Aí muita gente já jogou a toalha, achando que já estava entregue e tal e tal. Eu lembro que no outro dia, triste, mas no outro dia, chegava no programa, a gente apresentava o programa logo cedo na NN, o operador do horário, não vou citar o nome, não tem mais jeito não, papai. Eu passei quase uma hora conversando sobre o assunto, e dizendo que da mesma forma que o CSA nos derrotou aqui, nós teríamos condições de ganhar também na capital do estado, porque anteriormente tínhamos vencido 3 partidas do CSA, lá em Maceió, inclusive. E aí rolou o nosso operador, nada, já está perdido e tal. Resultado, quarta-feira fomos lá, depois perdemos aqui por 3-1, fomos lá, ganhamos por 2-1. Um gol do Gedeon, que era zagueiro, Gedeon, e um do meia esquerda, Jackson, meia esquerda maravilhoso. Ele bateu uma falta maravilhosa, o goleiro até hoje procura a bola. Vencemos por 2-1 na quarta-feira. A direção do CSA tinha dito que ganharia do Asa, quando ganhou aqui, né? Ganharia do Asa aqui, em qualquer campo Maceió, no Trapiche da Barra, tal e tal. Aí manteve o jogo segundo, né, lá para o Rei Pelé. Quando ganhamos 2-1, eles queriam transferir o jogo do Rei Pelé para o Mutange, né? A pressão é diferente.
para o Mutange. Mas aí onde começou a grande guerra, as autoridades de Arapiraca entraram em ação, não citar nome para não deixar de citar alguns, mas a sociedade entrou em ação. Parte da imprensa da capital também defendeu a agremiação esportiva arapiraquense. O governador do estado era Ronaldo Lessa, o comandante da Polícia Militar era o Coronel Ronaldo, né? E aí tudo certo lá, não, o coronel, não, dá para dar segurança no Mutange, tal e tal. E aí a pressão não dá, porque tem torcida, tal e tal. Resultado, pela pressão dos arapiraquenses e das pessoas, mesmo de Maceió, mas que estavam olhando a lógica da coisa, o jogo foi mantido para o estádio Rei Pelé naquele domingo inesquecível, dia 9 de julho de 2000. E aí aconteceu o último jogo. De novo o CSA jogava pelo empate, porque tinha a melhor campanha. O Asa ganhou na quarta por 2-1, se tivesse empatado seria campeão, e no domingo outro jogo, vemos lá por 1-0, e aí foi uma das maiores festas já vivenciadas aqui no estado de Alagoas, porque foi o primeiro título em campo conquistado pela agremiação esportiva arapiraquense. Aliás, foi o primeiro título conquistado por uma equipe do interior no estádio Rei Pelé. Aliás, Nelson, você sabe que eu sou regatiano, mas tem que admitir. Eu nem sabia. Sabia não, né? Tá certo. O Asa montou grandes esquadrões ali no começo dos anos 2000, mas o CSA meio que dominou aquele final dos anos 90, início dos anos 2000. Também tinha um grande time, o CSA, né? Sem dúvida. Inclusive, eu não vou dizer aqui, o CSA, a nossa equipe estava muito concentrada, mas o CSA tem um centroavante maravilhoso, um tal de Sandro Oliveira, o cara era danado, né? Era danado esse jogador, além do Wilson. O Wilson também, um grande atacante, vários jogadores muito bons que pertenciam ao Centro Esportivo Ayup, um atleta internacional, lateral direito, o goleiro Ailton Cruz, enfim, era um grande time, o time do Centro Esportivo Alagoano. E o Asa, com aquele futebol, aquela meninada boa de bola, conseguiu superar a equipe do CSA. Inclusive, na decisão, nós entramos com os dois zagueiros que eram reservas da equipe. Os titulares tomaram o terceiro cartão amarelo no jogo da quarta-feira, que eram o Gedeon e o Guinei. Guinei, inclusive, esse atleta jogou no Corinthians Paulista e tal. Então, esses dois ficaram de fora. Entraram Flávio e Márcio Gaia como zagueiros. No primeiro tempo, Márcio foi expulso de campo. Esse Sandro Oliveira fez uma jogada para lá, e não vou dizer que foi injusto, ele mereceu a expulsão porque não aguentou. O Pique fez 2 faltas lá, 2 cartões amarelos e foi expulso. Flávio se segurou por ali, enfim. Mas o Asa conseguiu superar a situação. O goleiro novinho, o Robson, fez belas defesas pelo time alvinegro e nós garantimos aquela festa maravilhosa após o gol do Jaelson, aos 25 minutos do segundo tempo, lá no estádio Rei Pelé. Que coisa estranha, né? O juiz amarelar a dupla de zaga do time que tá na final, né? Que coisa estranha, né, Nelson? Mas vamos deixar para lá, né? Já passou. Não, né? Mas nesse caso, viu, Luciano? Eu acho que a arbitragem não estava errada, não. É porque aquele cara, ele corria muito, o Sandro Oliveira. E para parar, os caras sem ritmo do jogo. Eles treinavam, mas uma coisa é treinamento, outra é a prática do jogo mesmo. E aconteceram algumas faltas mas o árbitro foi muito justo na partida. Por exemplo, o gol do Asa nasceu de um lance em que o Asa exigiu a arbitragem de fora, né? Exigiu a arbitragem de fora, através do presidente Luciano e toda a sua diretoria. O árbitro é Dilson Pereira, lá do estado de São Paulo. Os assistentes eram de Alagoas. O lance que redundou no gol do Asa, para o título, no último jogo, a conquista por 1-0, aconteceu justamente de uma jogada do Asa. A zaga jogou para escanteio e o assistente, o bandeirinha, o assistente que a gente chama de bandeirinha, ele deu lance para o CSA. O árbitro estava em cima da jogada e gesticulou para ele, dizendo que era escanteio para o time do Asa. Então, dali nasceu exatamente o gol do Asa. Se dependesse do assistente, não quer dizer que ele fez isso por maldade. Ele imaginou, né, que a bola fosse do Centro Esportivo Alagoano. Seria tiro de meta ou marcou impedimento, sei lá. Mas o árbitro que estava em cima do lance percebeu que o último a tocar na bola foi o zagueiro do CSA, consequentemente escanteio, que foi batido pelo Marquinhos, e o Jaelson fez de cabeça o gol da vitória, a conquista daquele título maravilhoso para o nosso alvinegro arapiraquense. O primeiro de muitos, né? Você tem ideia, tem o número de quantos títulos o Asa conquistou de 2000
a 2010? 2011. O último foi em 2001. 2000, 2001, 2003, 2005, 2009 e 2011. Foram 6 títulos dentro da década de 2000. Aliás, dentro dos anos 2000, né? Porque nesse intervalo de 11 anos, 6 títulos. 6 títulos. Então, além da Copa Lagipe, era uma Copa que existia entre clubes sergipanos e clubes alagoanos, o Asa é campeão da Copa Lagipe também, nessa fase. Foi a fase em que nós conseguimos superar a Sociedade Esportiva Palmeiras em 2 jogos, um aqui vencemos por 1-0, outro lá no Parque Antártica, época, perdemos por 2-1, e aí, como não tomamos gol aqui e vencemos por 1-0, lá perdemos por 2-1, o gol na casa do adversário serve como diferencial, servia como diferencial na oportunidade. E o Asa classificou frente ao Palmeiras, justamente o time que detinha grandes craques do futebol brasileiro. Vamos chegar nesse dia. Tô com ele anotado aqui, dia 20 de fevereiro de 2002. Vamos chegar nele. Pronto. Deixa eu colocar aqui, Nelson, até para você ver aqui também umas mensagens, um monte de comentário que está chegando aqui. A Luana Ribeiro, o Eric Bispo está dizendo aqui, eu era pivete e o Nelson já era vibrante narrando os gols do Freitas Nascimento. Eric, né? Bispo? Do meu querido Eric Bispo, professor Jurandir, e esqueci da nossa querida, vou lembrar, mas já lembrei de um, um abraço, Eric, foi secretário. A Anne está aqui no bairro Suíça, tá ligada na live. O Sérgio Lúcio, o Dia Eu nasci ali. Aonde? No bairro Suíça? Suíça, ali pertinho do Pereira Lobo, onde eu nasci, Aracaju. Ah, tá certo. O Eric tá dizendo aqui, viu, Nelson? Olha, eu peguei autógrafo com o Nelson, eu com 13 anos de idade. Hoje ele tá mais novo do que eu. Abração, Nelson. O Nelson tá mais novo do que eu. Imagina que você. Um abraço para ele. Competente, funcionário da Fazenda do Estado de Alagoas e foi um extraordinário secretário de Finanças do município arapiraquense. Um abraço para ele. E um amigo, uma figura maravilhosa. O Sérgio Lúcio está aqui dizendo, teve um jogo em Itabuna que o Nelson abandonou o microfone na cabine. Conte rapidamente essa história para a gente, Nelson. Rapidinho para a gente entrar aqui na Copa do Brasil 2002. Sérgio Lúcio, eu esqueci da data, mas foi uma competição em que havia um mata-mata. O primeiro jogo aqui, o Asa venceu por 2-0 do time do Itabuna, e no retorno, lá, o Asa já vencia por 2-0, lá também. Resultado, a partir daí começou a apelação. Os jogadores começaram a dar porrada nos atletas do Asa, a arbitragem sem ver nada, tal e tal, inventou coisa, marcando... Bom, atrapalhou tudo. O resultado é que eles conseguiram empatar a partida, viraram para 4-2, expulsaram o jogador do Asa, Pedrinho, inclusive, nosso querido Pedrinho, passa-passa. Enfim, eles ganharam no grito, 4-2, e fomos para os pênaltis. E nos pênaltis perdemos o jogo. Mas foi uma arbitragem esdrúxula, né? E o Sérgio está falando, é porque eu estava narrando, o Zé Rocha estava na reportagem, e em dado momento a gente extrapolou um pouco, mas é melhor passar essa bola. Vamos em frente. Tá certo. Vale a lembrança, né? Vale a lembrança. Valeu, Sérgio Lúcio. Obrigado aí pela audiência e pela lembrança. Viu? O Eric Bispo está de novo aqui dizendo Lúcio Maranhão, o matador. Professor Marlon Silva, lá de Teotônio Vilela, está dizendo: em 2016, dei um abraço no Nelson quando estive na rádio para dar uma entrevista sobre meu livro de crônica. E o deixei muito feliz quando mostrei em uma das crônicas uma referência a ele. Ele deu um sorrisão e fiquei feliz por isso. Mande um abraço ao professor Marlon Silva, de Teotônio Vilela, o nosso poeta, viu, Nelson? Um abraço, professor. Um abraço. Eu adoro a cidade de Teotônio Vilela. Aliás, eu acho que o meu entrevistador hoje tem algo a ver também com a nossa querida TV, a terra vilelense, né? Eu estive várias vezes por lá, terra maravilhosa. Um abraço a toda essa gente querida de Teotônio Vilela, onde está, acredito ainda, o nosso queridíssimo Padre Murilo, né? Padre Murilo deve ser o pároco geral da nossa... Né? Está ainda. Um abraço forte para todos vocês. Valeu. Nelson, vamos voltar aqui para o futebol. Nós falamos do título alagoano, o primeiro de muitos, o primeiro de 6 títulos, uma série de 6 títulos em 11 anos do Asa. O Asa
sem dúvida nenhuma, foi o grande clube dos anos 2000 aqui no estado de Alagoas. Em 2002, como quem não quer nada, um ano em que o clube não foi campeão alagoano, né? 2002. A equipe do Palmeiras, o todo-poderoso Palmeiras, na época, no final do ano, veio a ser rebaixado. Foi o primeiro ano que o Palmeiras foi rebaixado, mas isso foi no começo do ano, dia 20 de fevereiro. O Asa veio jogar aqui em Arapiraca. Você estava na transmissão desse jogo, obviamente. Conte-nos, Nelson Filho, como foi ganhar do Asa aqui e perder ganhando, como diria a nossa presidenta Dilma Rousseff, perdeu, mas ganhou lá no estado de São Paulo, né? Conte essa história pra gente aí, Nelson. Quem perder não vai ganhar, quem ganhar não vai perder, mas vamos lá. Mas primeiro, ganhou, perdeu, mas ganhou. Falou que quase perdeu aqui, não. Você quis dizer o Palmeiras, né? O Palmeiras veio para cá com um dos maiores goleiros de todos os tempos do futebol brasileiro. E que cara educado, fino, respeitador. O Marcos, né? O São Marcos, goleiro do Palmeiras. O Alex, um dos melhores meias do futebol brasileiro em todos os tempos, entre outros jogadores, Galeano, enfim. Aqui, jogo duríssimo, vencemos por 1-0, né? Gol do Sandro Goiano, cruzando a bola de cabeça, enfim, após um escanteio, jogada ensaiada, e o Asa fez 1-0, estádio super lotado, foi uma festa no estádio municipal. Jogo de volta, aí todo mundo, eu falo todo mundo, mas, lógico, quem torce por uma equipe sempre acredita que tem uma chancezinha. Chegamos em São Paulo, o comentário que seria de goleada para o time do Palmeiras, tal, jogo lá no Parque Antártica, um super público também presente, e a torcida do Asa compareceu, hein? Tivemos lá uma plateia maravilhosa. Eu posso lembrar aqui o empresário Paulo Barbosa, a doutora Ana Paula, o prefeito Rogério, à época era deputado federal, estava por lá. Enfim, muita gente boa da cidade de Arapiraca estava presente, torcendo pelo Alvinegro. E aí a bola rola, eu tive o privilégio de ver de perto um dos maiores craques do futebol do Brasil, Rivelino, porque nós transmitimos o jogo da tribuna de honra, que não tinha cabine mais para a gente. E nós transmitimos ali da tribuna de honra. E o Rivelino estava lá, aquela coisa, um homem muito educado. Você foi Ô, Nelson, a Novo Nordeste mandou lá para São Paulo. Mandou você e quem da equipe foi para lá? E lá morava o Cláudio Barbosa, tinha trabalhado conosco aqui um tempão. O Cláudio Barbosa era piraquense, trabalhou conosco aqui um tempão, eu estava em São Paulo. Ligamos para ele e ele disse, não, estou à disposição para participar. Nós convidamos, ele aceitou. E, aliás, depois desse jogo, nós fizemos a proposta, nós, a empresa, né? Fez a proposta, ele retornou e continuou aqui na cidade de Arapiraca. O Cláudio Barbosa, que é um dos mais competentes profissionais do rádio jornalismo do nosso querido estado de Alagoas. Então, um profissional que dispensa comentário. E aí ele fez o trabalho como repórter. A equipe técnica, nós contratamos um técnico lá em São Paulo. Foi uma coisa mais ou menos assim. Para resumir, e transmitimos esse jogo. Daqui de Alagoas só foi você para São Paulo? Sim. E o Cláudio Barbosa, que compôs a equipe como repórter lá, né? Como repórter. E nós fizemos o trabalho, transmitimos. Pegou demais. Noite da partida, foi no Parque Antártica esse jogo, né, Nelson? Parque Antártica, depois foi reformado, né? Agora virou Arena... O que é? Arena... Allianz Parque. Allianz Parque. Mas antes era o Parque Antártica. E o bonito, porque a gente tem que observar, quem gosta de esporte, quem gosta de onde vive, do que faz, observa todos os detalhes, não é só a questão do jogo. O Asa chegou e Copa do Brasil tem aquela pompa toda de... E aí, quando o Asa sai do hotel, 6 batedores acompanhando o ônibus da agremiação esportiva Arapiraquense, só aquilo já emociona. Porque você sai, é aquela história. Você está acostumado a ver aquilo na televisão, seleção brasileira, seleção alemã, enfim, aquela coisa. Aí chegamos em São Paulo, o trânsito parava para o Asa passar, entendeu? Os batedores paravam o trânsito em São Paulo, do hotel até o Parque Antártica para o Asa, a delegação alvinegra passar. Então, foi um dos momentos também marcantes naquela memorável conquista do Asa frente à Sociedade Esportiva Palmeiras. Maravilha. E aí, os 90 minutos, né? Você disse que narrou o jogo da tribuna de honra, estava o Rivelino lá.
Muita gente boa lá, inclusive o Rivelino. E Rivelino, para quem não sabe, que de repente pode ter muito jovem aí acompanhando, Rivelino formou na melhor seleção de todos os tempos do Brasil, na Copa 70, aquela seleção formada pelo Félix, Carlos Alberto, Brito, Piazza e Everaldo, Clodoaldo e Gerson, aí vinha Jair, Pelé, Tostão e Rivelino. Uma seleção maravilhosa que nos deu o tricampeonato mundial em 1970 no México. Então, aí transmitimos o Maradona, já que você falou do Rivelino aí, não, só um parêntese, o Maradona, lógico que é para zoar o Pelé também, que ele não gosta muito do Pelé, mas o Maradona afirma que o melhor jogador brasileiro que ele viu jogar em todos os tempos foi o Rivelino, né? Então ele perdeu a visão na hora que o Pelé estava em campo. Não, lógico que é para zoar o negão também, né? É verdade, deve ser. Mas o Pelé é incomparável. Aliás, eu diria Mas vamos lá, voltando ao Parque Antártica, 20 de fevereiro de 2002. Começa o jogo. Como é que foi o jogo, Nelson? Nervoso, como sempre. Lógico que o Palmeiras superior, né? Técnica e financeiramente. Vai lá, vem cá, o Asa se segurando. O goleiro aqui foi o Veloso, que é aqui mesmo do estado de Alagoas, e lá já foi um outro goleiro, o Márcio, que é o apelido Márcio Pintinho, que era do futebol paulista e foi contratado para essa situação. E o Márcio, um goleiro experiente também, o time todo aguerrido, né? Lutou bravamente e tomou um gol no primeiro tempo. E aí no segundo tempo, foi lá, empatou numa jogada belíssima, tinha um Juninho Cearense, esse cara jogava demais. O Juninho Cearense fez uma belíssima jogada e deixou o Sandro Goiano na cara do gol. O Sandro fez. Depois, tivemos uma outra extraordinária oportunidade no início do segundo tempo. O próprio Juninho fez outra bela jogada, deixou o Sandro livre para fazer o gol. Ele bateu devagar e o zagueiro chegou e tirou. Depois o Palmeiras fez 2-1. Com os 35 minutos do segundo tempo, foi expulso o atleta Jânio, que era um dos médios volantes do time do Asa, foi expulso. Ficamos com 10 jogadores em campo. Mesmo assim, eles resistiram, né, à pressão da Sociedade Esportiva Palmeiras e retornamos com a conquista. Esse jogo marcou muito. A imprensa paulista, normalmente, dependendo do jogo, fica repetindo, quando há gol, repetindo a narração dos narradores que visitam a cidade. E eles passaram o tempo todo, Milton Neves, o pessoal da Bandeirante, da Jovem Pan, reprisando o gol que nós narramos para o time do Asa, e principalmente o encerramento. E, inclusive, a revista Isto É publicou uma matéria se referindo à narração da Rádio do Nordeste e tal, só um termo colocado. E o narrador berrava, dizendo um time do interior do Nordeste, destronar o Palmeiras, uma grande equipe. Mas eles colocaram uma página inteira se referindo a esse assunto e se referindo, logicamente, à cobertura da Rádio Novo Nordeste aqui da nossa querida cidade de Arapiraca. Foi um momento realmente muito emocionante. O Asa fez duas grandes partidas contra o Palmeiras. A daqui, que venceu por 1-0, e a de lá, onde perdemos por 2-1, mas fomos beneficiados porque marcamos um gol na casa do adversário, e como dissemos no início, havia essa diferença. 1-0 aqui, 2-1 lá. 2-2, a diferença foi o gol marcado no campo adversário. Obviamente, Nelson, você sabe que eu tenho um outro time também, além do CRB, né, e que eu fiquei muito feliz com essa desclassificação do Palmeiras pelo Asa. Estava ouvindo esse jogo, não estava ouvindo pela Novo Nordeste, estava ouvindo por uma rádio de São Paulo, mas eu me lembro dessa partida e acompanhei essa partida com muita alegria. Você lembra do time do Palmeiras, Nelson? Você lembra jogadores da equipe do Palmeiras desse ano de 2002? Porque esse ano acabou muito mal, com o Palmeiras sendo rebaixado no Campeonato Brasileiro, tomando 4-2 do Vitória lá em Salvador, sendo goleado e rebaixado, mas isso já no final da temporada. Quais eram os jogadores do Palmeiras nessa época? Além do Marcos, que você já falou, você lembra mais algum grande jogador assim do Palmeiras? Eu lembro, assim, algumas peças, o próprio Marcos, o Galeano, o Alex, meia esquerda, que jogava demais, o Alex. Tinha o centroavante Cristiano, mais ou menos assim. Enfim, o Fernando, meio campista, que era médio volante, um crioulo, bom de bola também. Sim. O Rogério, zagueiro. Enfim, muita gente boa de bola lá no time do Palmeiras. Infelizmente, para eles... O Marcos viveu os dois lados da moeda, né? Porque foi campeão mundial pela seleção e no final do ano foi rebaixado com o Palmeiras. Né?
Exatamente. Foi campeão no mesmo ano, né? Mesmo ano. 2002. Mesmo ano. Exatamente, no mesmo ano. Campeão mundial pela seleção brasileira, São Marcos, e caiu para o Asa na Copa do Brasil na primeira fase. O Palmeiras havia participado de oito Copas do Brasil naquela oportunidade e nunca havia perdido na estreia, para ninguém. E, e a última vez que ele tinha sido campeão, a primeira vez que ele foi campeão da Copa do Brasil, tinha estreado justamente com o CSA, Clube Alagoano. Nessa partida, eles estrearam contra o Asa, perderam aqui por 1-0 e depois foi sacramentada a sua desclassificação da Copa do Brasil. O time do Asa que fez bonito, né? E garantiu essa situação. Maravilha. Nelson, mande um abraço aqui para o grande professor Iviton Feitosa, está dizendo aqui, esse é o Explosão, Nelson Filho, mande um abraço. O Iviton já foi nosso companheiro lá de rádio e companheiro de programa também, né? O teu programa de sábado, né, Nelson? Exatamente, professor Iviton Feitosa, a tia Cida, sua esposa, os meninos Ícaro e Yasmin. O professor Iviton, que é padre, né? É padre, porque não sei se ele sim, ele já recebeu a carta, se como que o termo não foge agora, mas o Papa já assinou a sua saída da igreja, né? Já aceitou o seu pedido de saída, já aceitou. Mas ele foi padre durante 20 anos, pessoa muito querida por todos nós. Um abraço para ele e para todos os amigos que nos acompanham nesse momento. Grande abraço para o professor Iviton, sempre chegava lá às 7h50, estava lá o professor Iviton, estava o Nelson, nos últimos tempos estava também o Tony, né, o nosso querido Tony Medeiros, jornalista, enfim, uma galera que eu encontrava sempre lá na rádio. O Eric Bispo está aqui dizendo, o Pelé é o Zico Santista, e o Marlon Silva está aqui dizendo, o Eric, o Pelé é o Zico Preto. Está aqui rolando a discussão aqui sobre quem é o melhor, se é o Pelé ou se é o Zico. Acho que não tem discussão, né Nelson? Não, eu acho que torcedor vive de emoção, etc. Tal. O Zico foi um cracaço de bola, ninguém tem dúvidas sobre isso, mas não tem comparação com o Pelé, né? O Zico é um grande jogador, mas Pelé é Pelé. Pronto, Pelé é Pelé. É verdade. Nelson, estamos em 2002, nessa histórias, causos aqui do futebol, que você também também participou, você é uma história viva do futebol alagoano. Deixa eu fazer uma pergunta, você já me disse isso, mas eu não tenho certeza. Em 98, você fez uma transmissão de Copa do Mundo, você foi para a França, né? Isso transmitiu a Copa de lá da França? A minha estreia internacional foi na Copa América do Chile, 1991. Depois nós transmitimos a Copa do Mundo. Você foi para o Chile? A Chile Copa América. Mas você foi para lá, para o Chile? Como sim, através da Novo Nordeste. São várias emissoras, né? Num pool de emissoras, mas eu fui representando a Rádio Novo Nordeste. Em 94, fomos aos Estados Unidos. E o Brasil foi campeão, lá nos Estados Unidos. Em 95, fomos ao Uruguai, outra Copa América. E em 98, fomos à França, Copa Mundial. Foram 4 transmissões ou coberturas internacionais que nós fizemos. 2 Copas América e 2 Copas do Mundo. Que tempos maravilhosos do rádio alagoano, né, Nelson? Não era uma transmissão exclusiva da Novo Nordeste, né? Juntava-se um pool de rádio, comprava os direitos de transmissão, fazia uma equipe só para transmitir para todas as rádios, não é isso? Exatamente, porque nós fomos, no caso, 3, 4, 5 emissoras se juntavam, e aí misturavam lá na hora da transmissão o narrador de uma equipe, o comentarista de outro, o repórter de outro. Aí todas as emissoras estavam representadas com pelo menos um profissional em cada transmissão. Nos Estados Unidos, nós fizemos o quê? Na hora da decisão, como o Brasil foi para a decisão em 94, e tínhamos uma equipe para isso, nós solicitamos uma linha direta, né? Uma linha direta para Novo Nordeste, e eu transmiti exclusivo para Novo Nordeste essa partida, convidei o amigo Ribeiro Neto. Ribeiro Neto foi treinador de futebol e era comentarista, estava como comentarista. E nós pegamos o Ribeiro Neto, comentou para Novo Nordeste diretamente a decisão da Copa de 1994, quando o Brasil foi campeão diante da Itália. O jogo terminou empatado, mas nos pênaltis nós conseguimos o
foi o tetracampeonato mundial. Que maravilha. Tempos áureos do rádio, tempos que eu queria ter vivido, viu? Tempos que as rádios mandavam os jornalistas para as coberturas, né? Mas teve, assim, independente desse tempo dos anos 90, já nos anos 2000, aliás, há 11 anos atrás, para mim, eu não posso me considerar um torcedor do Asa, mas por morar em Arapiraca e por sentir a paixão que o arapiraquense tem pelo Asa, eu sou um grande simpatizante, quase um torcedor do Asa, torço muito para que o Asa volte a esses tempos áureos também. Mas em 2009, Nelson, dentro daquela década de ouro ali do Asa, o Asa conseguiu o que, para mim especificamente, foi o maior feito da história da agremiação esportiva arapiraquense, que foi o acesso à Série B e está entre os 40 maiores clubes do Brasil. Não ficou só um ano, né? Ficou 2 ou 3 anos, ficou 3 anos aí na Série, 4 anos, né? 4 anos na Série B, devia ter ficado mais, porque o Asa até hoje é um dos clubes mais lembrados e mais simpáticos do Brasil, devia ter ficado mais na Série B, mas enfim, em 2009, lá no Acre, e aí, meu amigo, eu quero que você me conte essa história também, com todos os detalhes que só você sabe contar, como é que foi a Guerra de Rio Branco, a Guerra da Amazônia. Você foi bater lá em Rio Branco para transmitir esse acesso do Asa, não foi, Nelson? Sim, a Novo Nordeste enviou a sua equipe, e deixa aqui falar, porque ele que eu falei que ele soube que a gente iria fazer esse trabalho hoje, ele disse, fale que eu estava ao seu lado, eu sou pé quente. O comentarista de peso, Josenildo Souza, se você não falar que eu estava presente, não falo mais com você. Mas ele é um cara apaixonado, ele nasceu na cidade de Caruaru, chegou aqui, foi trazido pelos pais com 1 ano de idade, é um cara apaixonado pela cidade de Arapiraca, e eu sei muito bem o que ele já fez por essa cidade, inclusive no esporte, começou como diretor com 16 anos de idade, com Paulo Tenório, Jurandir Vieira Leite, Luiz Pires, enfim. E ele estava como comentarista da nossa equipe, aliás, começou na NN, ele reconhece e agradece por isso, e esse jogo foi um detalhe interessante, foi a noite anterior ao jogo. O jogo foi no domingo à tarde, e no sábado à noite, nós chegamos lá na sexta-feira, uma coisa mais ou menos por aí, e no sábado à noite a delegação, nós ficamos no mesmo hotel que a delegação do Asa, aí a multidão lá do Acreana, torcedores do Rio Branco, chegou na avenida querendo invadir o hotel para tirar o sossego dos jogadores e tal. E eu não posso esquecer do que fizeram o presidente da Federação Alagoana de Futebol à época, Gustavo Feijó, e o Josenildo Souza. A gente estava lá no andar, dormindo e tal, tinha aquele barulho. Quando olha, estão Josenildo Souza e Gustavo Feijó. Magrinhos os dois, você conhece muito bem, não é isso? Magrinhos os dois, na porta do hotel, cada um porque tem umas obras de arte em metal, e cada um com a obra de arte na mão. Venha, aquela coisa tipo briga de rua, quer dizer, eles evitando, servindo de barreira para evitar a invasão do hotel e a perturbação contra o corpinho favorece, né? O corpinho favorece para ser segurança, né? Tranquilamente. Os dois magrinhos, é isso? Tipo Sargento Garcia? Mas é isso aí. Mas a gente tem que falar essa história porque, às vezes, as pessoas não sabem, não têm ideia do que a gente enfrenta quando anda por aí. É por isso que, às vezes, eu vejo as pessoas elogiando demais essas equipes lá de fora, não vou citar nome, e, eu sou isso, sou aquilo outro. Aí fica olhando assim, lógico, cada um tem o seu direito de fazer o que quer, coração é terra que ninguém anda, mas se vocês tivessem uma ideia de como nós somos tratados lá fora, nessa questão de futebol, não torceriam por essa coisa, não vou citar nomes, repito, mas vocês vão entender, porque eles maltratam, eles chamam de sub-raça, tudo sem imaginar de ruim, eles dizem, né? Eles dizem isso aí contra a gente. Eu acompanhei vários jogos do Asa contra grandes equipes aí do futebol brasileiro e sofri isso com todas as equipes que visitam, mas cada um tem o seu gosto. Aí quando chega um time de fora e vem para aqui, e o cara que é de Arapiraca, né, que se diz torcedor do Asa, e vai ver um jogo do Asa contra a equipe que nos visita, com a camisa do time adversário torcendo contra o Asa, eu fico meio indignado. Mas, repito, é questão de gosto, e cada um tem o seu gosto, né? Mas realmente é entristecedor. Então, voltando ao tema do Acre, foram gigantes o Josenildo Souza, o nosso Gustavo Feijó, que era presidente da federação, hoje é vice-presidente da Confederação Brasileira de Futebol. E, em campo, graças a Deus, o Asa conquistou aquela
aquele empate maravilhoso, que aqui o jogo terminou em 1-1. Se terminasse lá 0-0, daria Acre. Se terminasse em 1-1, teríamos cobranças de pênaltis. E a partir de empate de 2, o Asa seria classificado ou com a vitória. E ocorreu exatamente o empate em 2-2 e o Asa comemorou garbosamente a ascensão à Série B do Campeonato Brasileiro. O Asa empatou esse jogo já no finalzinho, né Nelson? Eu não lembro assim o tempo que saiu, eu acho que foi uma faixa entre 20 e 30 do segundo tempo tal. E um árbitro meio confuso, expulsou 2 atletas do time do Asa, expulsou o Foiane e o Paulão, né? Nós terminamos o jogo com 9 atletas contra 11 da equipe acreana. Mas mesmo assim, Deus estava conosco naquele dia, porque tem que estar mesmo, e aí conquistamos aquele empate maravilhoso que gerou realmente uma grande emoção, uma grande satisfação, uma felicidade incrível para o torcedor alvinegro arapiraquense. Essa narração do segundo gol do Asa, de 2009, é outra coisa que eu me lembro, foi outra narração que o doutor Zé Ventura chorou, lá naquele programa que a gente fez lá na Novo Nordeste no ano passado. É uma das grandes narrações, assim, não sei se você considera isso também, não sei se você analisa isso, aliás, é até bom a gente perguntar para você. Você analisa suas narrações, qual que você considera a maior narração que você já fez? Foi essa, 2009? É difícil você citar. Eu observo nesse jogo a narração dos gols, porque nós narramos ali, nós temos o estádio superlotado, 98%, 95%, e torcedores o estádio estava lotado, acho que 99% torcedores deles. E para você narrar um gol do time adversário dentro do torcedor, é complicado. A gente se escondeu, eu me escondia por trás do balcão da cabine para fazer a narração. Você pode perceber que o grito de gol está meio assim, tipo buscando evitar para os caras imaginarem que era uma provocação, que você está na casa do adversário. Então pode perceber que é diferente dos gols que a gente narra em outras praças de esporte, por exemplo. Aqui no estádio municipal é diferente. Você está em casa. Então, os 2 gols, quer dizer, não era aquele barulho legal que a gente gosta de fazer, mas segurando. Agora, o mais interessante que eu achei foi quando terminou. Para mim, foi muito mais emocionante quando terminou o jogo, né? E aquela situação do Leandro Cardoso, que era o capitão do time, ele abre os braços, ergue os braços para os céus, tipo assim, obrigado, meu Deus, tal, pela conquista. Essa foto, inclusive, nós temos aí, ela tornou-se, assim, um momento marcante daquela conquista do time alvinegro arapiraquense. Então, aí no encerramento vieram algumas palavras assim, de agradecimento e tal. Não foi nada preparado, foi uma coisa que veio de improviso, que nós fazemos, é um trabalho de improviso mesmo, narração de futebol. Tem profissionais que já escrevem tudo, deixa tudo preparadinho. Não. Ali veio aquela vontade de agradecer a Deus pela conquista, agradecer à diretoria, enfim, aos torcedores, jogadores, comissão técnica, e saiu uma coisa que aquilo realmente ainda me emociona muito, muito. Não a narração do gol, mas aquele encerramento, às vezes eu não quero nem ouvir, eu fico assim meio constrangido, emociona, não sei se é emoção. Emociona. Aquele encerramento foi danado. Emociona porque veio do coração, né? Eu vou, assim, 77 eu não era nem nascido ainda, mas 77 eu não era nem nascido ainda, mas eu me lembro, o Corinthians passou 23 anos sem ganhar um título e ganhou aquele Campeonato Paulista de 77. E a narração que eu ouço, assim, que eu me emociono até hoje, é a narração do Osmar Santos daquele gol do Basílio aos 38 do segundo tempo daquele terceiro jogo. O Osmar Santos, assim, eu acho que deve ser assim, né? Não tem nada ensaiado, né? Na hora que acontece uma situação dessa, por exemplo, um clube ganhar um campeonato depois de 23 anos de fila, um clube ganhar um acesso pela primeira vez na sua história, tem que sair do coração, senão não tem aquela emoção, né, Nelson? E isso depende muito de profissional, porque tem muitos que realmente eles levam tudo no scriptzinho ali. Até lance de gol, normal, já tem ali. Cada um tem o seu jeito de trabalhar, né? E muitos fazem isso, levam lá tudo ali anotadozinho, então na hora do gol, aí vai ali, mas não, outros levam no improviso mesmo, e
comigo deu certo, né? Comigo deu certo, porque eu já estou nessa praia há 40 e quantos anos? Me ajuda aqui, doutora Márcia Rogéria Pereira Santos, desde 76, Né? 76. 43, É, 44. completei 44 anos, completei em 31 de março, né? 44 anos em 31 de março. Então, é coisa que vem de dentro mesmo, nunca me preocupei, talvez até fosse melhor se tivesse me preocupado em anotar direitinho o que vou dizer aqui, ali, tal e tal, mas não. Nunca fiz abertura de jornada com script e tal. Só os dados, chamar quem e tal, tem que saber quais os profissionais que a gente vai chamar, nas manchetes e tal, mas sempre a coisa saiu assim, na base do momento, do improviso, e aparentemente tem dado certo, porque afinal de contas, nós estamos aí na praça. Sem dúvida. Nelson, eu falei aqui do Osmar Santos, que foi um dos maiores narradores da história do rádio, né? Hoje nós perdemos, inclusive, um grande radialista, né? O Zé Paulo de Andrade, um Foi programa de repórter mais de esportivo 30 também. anos lá na... Oi? Ele, no início da carreira, foi também repórter esportivo. Repórter Ele estava esportivo, como né? repórter Perdemos o... em Pode falar. 69, em 69, quando o Pelé fez o milésimo gol, 69 contra, foi 69, ele estava como repórter da Bandeirantes, naquele jogo em que o Vasco enfrentou o Santos e o Pelé fez o gol em cima do Andrada, que era argentino e goleiro do Clube de Regatas Vasco da Gama. Ele estava como repórter naquela transmissão. O Zé Paulo tinha um programa há mais de 30 anos lá na Rádio Bandeirante de São Paulo, Pulo do Gato, que é mais ou menos um mesmo estilo do Comando Geral que você brilhantemente fez durante tantos anos, um programa que começa logo cedo, acorda a população de São Paulo lá, e até hoje, até ontem, né, no caso, muito ouvido lá na cidade de São Paulo. Mas, assim, falando dos grandes do rádio, Interessante, você eu falou, tive o... ô Luciano, rapidinho, você falou sobre o Diga Paulo. aí. Interessante, eu vi para Arapiraca no ano de 89, por um motivo maior, nós voltamos para Aracaju. E eu apresentei exatamente para a Rádio Liberdade, que a Rádio Liberdade tinha conexão com a Bandeirantes, o programa Pulo do Gato pela Rádio Liberdade de Sergipe. Coincidência, isso em 1989, e no início de 90 eu retornei aqui para a cidade de Arapiraca. O programa era Pulo do Gato. O galo canta, o macaco assobia, o pulo do gato, bom dia, bom dia. Esqueço nunca essa vinheta maravilhosa, lá pela Rádio Liberdade de Aracaju, quando apresentávamos esse programa, que era origem lá de São Paulo, através do Zé Paulo. Vamos lá. Show de bola, show de bola. Ô Nelson, estamos aqui na reta final da nossa live. Nós estamos aqui já com 1 hora e 2 minutos da nossa... Já? Pelo amor de Temos Deus. que ir embora, infelizmente. Porque daqui a pouco o próprio Facebook começa a cortar a gente aqui. Mas deixa eu perguntar uma coisa. Estava falando aqui do Zé Paulo, falando do Osmar Santos, que assim, eu comecei a gostar de rádio por causa do Osmar Santos. E você, quem foram as suas referências no rádio? Quem você ouvia no rádio, Nelson? Eu ouvia muito rádio, o rádio sergipano, lógico, né? Rádio sergipano. Meu grande, se eu puder falar em termos de fãs de rádio, eu sou fã de um cara chamado Carlos José Magalhães de Melo. Esse cidadão é sergipano de propriar. Ele estudava odontologia em Maceió, tornou-se radialista, radiodifusor, Rádio Gazeta. Depois de formado, retornou a Sergipe. E ele, durante toda a sua vida, abdicou até da profissão de odontólogo para cuidar de rádio, programação esportiva. Então, eu entrei no rádio através da equipe do Carlos Magalhães. O coordenador da época era Beneto Nascimento, mas o chefe da equipe era Carlos Magalhães. Sou fã do Carlos Magalhães há muito tempo. Agora, lógico, eu tive também um irmão radialista, e se você me perguntar entre Carlos Magalhães e J. Santos, quem você é? Lógico que sou meu irmão, é sangue, mas como um grande ídolo mesmo do rádio em Sergipe é o Carlos Magalhães. E, lógico, no Brasil existem grandes profissionais maravilhosos. Como narradores, eu era muito fã do Jorge Cury. Tive a oportunidade de entrevistá-lo lá no jogo que fui transmitir no Maracanã, a decisão do Campeonato Carioca de 1982. Fui transmitir pela Rádio Novo Nordeste e tive a oportunidade de chamar para a entrevista e ele veio e atendeu com todo carinho, com todo respeito, o Jorge Cury. E ele falou diretamente aqui para a NN, nos atendeu carinhosamente. Então, eu sou fã, realmente, são muitos profissionais maravilhosos, mas se você pedir que cite apenas um, em termos nacionais, eu vou citar exatamente Jorge Cury.
Maravilha. Deixa eu mandar aqui, vamos lá, tem mais um monte de gente aqui escrevendo para você. O Clóvis José Barbosa colocou aqui, nem Pelé, nem Zico, salve Nelson Santos Filho, o melhor narrador esportivo. Conhece o Clóvis? Rapaz, é o nosso querido subtenente Clóvis, o pai do Vitinho. Ah, o O pai subtenente do... Clóvis. É o pai do Carga Pesada, né? Ah, vi agora aqui. Vitinho. Vitor Hugo, gente muito boa, né? Pessoal do Bonome, um abraço, família Grande Albuquerque. Vitor Hugo. O Eric Um Bispo está abraço. dizendo aqui, Nelson, você colocava o Arivaldo Maia no bolso, voz muito mais explosiva. A Rosilene, minha amiga Rosilene, professora lá de Teotônio Vilela, está aqui dizendo, Nelson é um ser marcante na história do rádio em Arapiraca. Não conseguimos imaginar o rádio desta cidade sem ele. Sem falar que ele é o símbolo do futebol arapiraquense. Ouvi muito mesmo depois que precisei ir embora. O Eric continua aqui aquele debate sobre o preconceito que você disse, né? O Eric colocou aqui, deixa eu ver se eu acho aqui o comentário dele. Enquanto você procura, ele falou sobre Arivaldo Maia. Logicamente, que a gente deve respeito ao Arivaldo Maia, que é o mais antigo narrador esportivo de Alagoas em evidência. E esse homem tem uma voz maravilhosa, um nome maravilhoso, a gente tem que tirar o chapéu. Aliás, depois do Arivaldo Maia em evidência, o mais antigo narrador esportivo de Alagoas sou eu. Que maravilha, né? Que maravilha. Um abraço, Arivaldo Maia. Grande professor. Maravilha. E nós só temos a ganhar com isso. Achei aqui o comentário do Eric. O Eric está dizendo aqui, você estava falando do preconceito em relação a quem sai daqui de Alagoas, do interior do país. O Eric colocou aqui como preconceito contra o Jacozinho na despedida do Zico. Aquele jogo foi foda, né, Nelson? Porque todo mundo esperando o show do Zico. Todo mundo esperando o show do Zico. Não, aqui já estamos a quase 11 horas da noite, já pode falar. Todo mundo esperando um show do Zico e quem arrasou foi o Jacozinho, né? Duas coisas que eu falaria assim, não contra o Zico, mas que eu não esperei receber do Zico. Primeiro, foi a sonegação de impostos que ele fez lá quando estava na Itália, parece. Né? E o segundo, quando ele não valorizou o Jacozinho, quando entrevistado, disse, houve forçação de barra, tal e tal. Mas eu continuo fã do Zico, foi um grande, sensacional jogador de futebol. Mas foram dois assuntos que me deixaram assim um pouco entristecidos com o Zico. Primeiro, a questão de sonegação de impostos. Esse cara ganha um tanto dinheiro, por que sonegar, pelo amor de Deus? Né? E não foi para aqui o Brasil, não, foi para lá mesmo. E o segundo, a questão dessa discriminação que ele teve com o Jacozinho. Ele poderia ter saído muito melhor, né, quando houve o repórter foi entrevistado, e o Jacozinho disse, não, houve muita forçação de barra e tal. Ele não foi legal. Mas isso não tira o mérito de que é um dos maiores jogadores do mundo, o nosso Arthur Coimbra, Popular Zico. É verdade. Nelson Filho, vou lhe fazer um último questionamento. Você é uma pessoa das mais populares do mundo, das mais populares aqui de Arapiraca. Eu acho que não tem... Vou chutar aqui, 80% da população arapiraquense te conhece. Gente de todo o estado de Alagoas te conhece, te ouve, já te ouviu no rádio. Você teve uma única experiência política que foi ser presidente do ASA. Como é que foi essa experiência de ter dirigido o seu clube do coração e se você voltaria para a política hoje, Nelson? Não, vê só, a minha maior experiência pública foi quando a doutora Célia Rocha me colocou como secretário de Esportes, Lazer e Juventude do município arapiraquense. E, lógico, eu não sou candidato a nada, nem serei. Deus vai continuar me ajudando para que eu não seja, não tento, nem penso nessa situação, mas nós fizemos um trabalho maravilhoso, uma equipe maravilhosa que trabalhava, a subsecretária Michele, vou dizer, a subsecretária, mas o restante da equipe maravilhosa, professores, trabalhadores de uma maneira geral, e nós realizávamos muitos eventos na cidade de Arapiraca. Foram 3 anos e 8 meses de muitas realizações. Infelizmente, às vezes as pessoas não reconhecem isso, mas não tem problema. A equipe sabe o que fez e quem foi beneficiado com as ações sabe muito bem do que estamos falando, né? Foram eventos os mais diversos, as mais diversas modalidades esportivas. Então, para mim foi um marco aquela situação. Nós antes tínhamos sido administradores do estádio municipal, lá no governo civil no Leão, nós fomos antes coordenador de comunicação do primeiro governo da Célia Rocha. Recentemente, o prefeito
Rogério Teófilo nos convidou para ser secretário de comunicação. Inicialmente não queria aceitar, mas pela amizade aceitamos e ficamos pouco tempo, porque, na verdade, ser político é bom, né? A administração pública é uma coisa muito boa, mas você coloca. É muito difícil, porque muitos não reconhecem a luta que você empreende, né? Por mais que você faça, você é taxado disso, daquilo outro, e eu, francamente, como presidente do ASA, eu fui, lógico, eu gostaria de ser jogador do ASA, treinador do ASA, presidente do ASA, e sou torcedor do ASA desde que aqui cheguei, mas eu não me vejo com a competência geral, né? Porque quando falo nisso, são em todos os sentidos, para ser presidente do ASA. Eu atendi a um apelo de pessoas que eu respeito, que eu gosto, que adoram a agremiação esportiva arapiraquense, que fizeram muito pelo time do ASA. Não venha para e eu fui, mas Deus e eu sabemos que não era. E eu passei um ano e pouco, tal. Inclusive, tem um detalhe que a gente pode observar. Foi a melhor campanha de Copa do Brasil, foi na época que estávamos lá. Nós disputamos a terceira fase da Copa do Brasil. Tiramos a Ferroviária, lá em São Paulo, tiramos o Curitiba, ganhamos lá 2-0, e empatamos com o Paraná aqui e em Curitiba. Perdemos os pênaltis. Então, fomos à terceira fase da Copa do Brasil. Foi a melhor campanha em termos de Copa do Brasil naquela época. Mas, infelizmente, também estávamos na Série C e caímos para a Série D. Porque após aquela bela campanha, muitos atletas, aí as equipes começaram a levar, porque foi uma bela campanha na Copa do Brasil. E sempre que acontece isso, faz bela fase, aí algumas peças são retiradas por equipes que têm melhores condições financeiras. Mas eu confesso que nunca tive essa coisa de ser isso, aquilo de ser, aquela ambição de ser presidente, ser vereador, ser prefeito, não. Eu sou radialista, amo ser radialista, e graças a Deus houve condições para tocar a minha vida até hoje como radialista, e isso que eu gosto de fazer, narrar meu futebol, apresentar meu programa esportivo, apresentar o programa musical, que amanhã estarei no ar, de 5 às 8 da manhã, brincando seriamente com o nosso público ouvinte. Isso é que é muito bom de fazer, e a gente tem esse reconhecimento especial. E agradeço pelos convites que me formularam, os diversos prefeitos da cidade de Arapiraca, porque eu não tenho camisa, eu não sou Luciano, sou Márcia Rogério, minha filha que está aqui, minha advogada preferida. Não, eu sou a cidade de Arapiraca. O que for melhor para a cidade de Arapiraca, eu estou apoiando, porque meus filhos vivem na cidade de Arapiraca. Meus filhos vivem no estado de Alagoas. E são 8. E agora 7 netos, daqui a pouco mais 8. 8 netos e 8 filhos. Então, eu quero melhor para a cidade de Arapiraca, porque estando bem em Arapiraca, nós também estaremos bem. E trabalhar para alimentar esse monte de boca, né? O mais novo tem 20 anos, então já está um homem feito trabalhando. Aliás, o mais novo é um dos mais influentes. Como é que é o termo técnico? É verdade. Digital influencer. Né? Influencer. Digital influencer. O Guilherme Henrique é Gui Ferreira do Achei Arapiraca. Já que eu falei no Gui, tem que falar dos outros, né? Tem que falar nos outros. Aí eu tenho, vou pegar a sequência para não errar. Aí vem Graziele Melissa, que é enfermeira, Márcia Rogério, advogada, Frederico Gustavo, pastor evangélico, Kelly Morgana, que é formado em Direito, não advoga ainda, o Rubinho é professor de Educação Física, tem o Nelson José, que é engenheiro civil, aliás, está inaugurando um escritório maravilhoso, agora o doutor Nelson José, de Nelson F. Engenharia, aí vem Bruno, o Bruno, que é estudante de Direito, e o Guilherme Henrique, que eu falei, é digital influencer, estudante de propaganda e publicidade. Então, são 8 menininhos maravilhosos. Falei. Maravilha. Família maravilhosa. Deixa eu mandar um abraço aqui, viu, Nelson? Para o Igor Castro. O Igor colocou aqui. Abraço ao negão do rádio, mais arapiraquense dos sergipanos. Mandou um recado aqui para você. Castro. Manda outro aqui, viu, Nelson? Vamos ler esse aqui com carinho. Ó. O meu pai, nosso saudoso Edivaldo Silva, dizia sempre que durante todos os anos de sua vida no rádio, tinha feito 3 grandes amigos: Assis Godin, Erivaldo Silva e o negão Nelson Filho. É bom lembrar dessas pessoas que passaram com tanta força pela nossa vida, né, Nelson? Olha, infelizmente, nos últimos
meses, a gente tem perdido muita gente boa, né? Muita gente boa. O Edivaldo Silva é aquele tipo do amigo que a gente dificilmente se encontrava. Mas ele sabe o respeito que eu tinha a ele, e tenho, né? E os detalhes que o Igor conhece um pouco, né? Igor Castro, que perdeu o querido pai, que perdeu a querida irmã, a Iseleuza, e o apelido, né? Furão Fantástico, foi colocado por mim. O Edivaldo Silva é um dos maiores amigos que eu tenho aqui na cidade de Arapiraca. E repito, a gente não se via todos os dias, não se falava todos os dias, mas é um cara que ele sabe, não vou falar mais nada não. Meu querido Furão Fantástico. Aliás, Nelson, que apelido fantástico esse, né? No que você A se dona Meire não inspirou gosta. para colocar esse apelido no nosso querido Edivaldo, hein? Porque, na verdade, ele era um cara que conseguia matérias exclusivas, especiais. E a gente colocou o furão, quer dizer, furava a notícia e tal. A dona Meire, sua esposa, ela disse: Ô Nelson, fica chamando meu marido de furão? Ele não é furão, não. Não, dona Meire, mas eu não gosto disso, não. Aí ela dizia, aí eu disse, vamos amenizar, furão fantástico. Aí todo mundo abraçou. Um abraço, dona Meire, um abraço. Aí ficou, furão fantástico. E todo mundo chama de furão fantástico. Furão fantástico, fantástico. Maravilhoso. Eu tenho 2 anos de rádio aqui em Arapiraca e já conheci o Edivaldo como Furão Fantástico. Quer dizer, é um apelido que vai ficar, inclusive, para gerações posteriores. Né? Porque antigamente a gente colocava muito slogan e apelido também. Tem um cara que eu não vou dizer o nome, que o apelido dele é Fuscão Preto, né? Ou então Kid Porcão. Eu não vou dizer que é. É outro grande amigo, Aliás, todo mundo aqui é amigo, né? Todo mundo é amigo. Agora, eu falo mais assim do Edivaldo porque era uma coisa diferenciada. Ele, crítico e ordenado, que Edivaldo tinha, né? Crítico no bom sentido, e era realmente, ele tinha um cara que tinha opinião e tal. Ele contava cada coisa que fazia no tempo do governo militar. Gostou? Governo militar, coisa que ele fazia, ele contava, ele dava gargalhada. Ele jogava aquelas, como que é, chimbra, né? Para os soldados a cavalo, montaram a cavalo, naquela época, lá no Recife, ele tal. Ele jogava chimbra, os caras caíam, ele contando a história, dava gargalhada. Ele sabia que eu tinha vindo do exército e tal. Ele disse, se ele pega o Furão Fantástico, mas tudo brincadeira. Um cara muito legal. Eu sei que a família dele, lógico, está sentida, como os amigos estão sentidos com a sua partida prematura, mas sabe que ele aqui construiu realmente uma vida de um homem decente, respeitado. Ninguém nunca ouviu falar de nenhuma falcatrua praticada pelo Edivaldo Silva, né? Um homem respeitador e que tem o carinho e o respeito de todos nós. Que Deus o tenha, e o que fica para a gente que conheceu o Edivaldo, eu, assim, posso me considerar um amigo do Igor, mas conheci o Edivaldo, né, cheguei a entrevistar ele no nosso programa de rádio. O que fica são essas histórias, né? São essas histórias maravilhosas e os momentos de convivência maravilhosos que a gente teve com essas pessoas, né, Nelson? Sem dúvida, sem dúvida. Eu trabalhei com vários profissionais maravilhosos na NN, muitos que infelizmente faleceram, né? Muitos mesmo. Você vai falar de um Zé do Rojão, Cláudio Gomes, vou esquecer, não vai dar para falar de alguns, mas Zé do Rojão, Cláudio Gomes, J. Sá, Jarbas Lúcio, Carlos Rodrigues, Alexandre Costa, Cid Santos, Honório Alexandre, Carlos Rodrigues, Romilton Júnior, enfim, muita gente, Aretusa Viana, muitos que infelizmente faleceram, né? E outros que estão ainda aqui, graças a Deus, cada um do seu campo de ação, pessoas que não estão mais na NN, mas que colaboraram bastante, não só com a programação da NN, mas com a radiodifusão de Arapiraca e do estado de Alagoas. Então, eu sou uma pessoa que pode dizer realizada, porque eu comecei no rádio com 18 anos de idade e nunca saí dele, né? Eu sou eu não estudei para ser radialista, né? Eu sou um autodidata do rádio, depois que vieram os cursos para radialismo, jornalismo, enfim. A minha formatura em terceiro grau, que eu não gosto de falar muito assim, de nível superior, porque superior é Deus, mas a minha formatura em terceiro grau veio acontecer a partir dos 45 anos aqui na UNEAL, Universidade Estadual de Alagoas. E eu, no Exército, fiz um curso técnico em saúde, onde saí como cabo de saúde do Exército, vi aqui como radialista, já era radialista, enfim, como autodidata, e aqui estou até hoje. Então, tenho mais aqui a agradecer por tudo que aconteceu. E olha que eu fui um bom jogador de futebol, fui seleção sergipana de juniores, tive que decidir rádio ou futebol. Abdiquei do futebol e estou aqui até hoje fazendo
não sei se fazendo raiva ou transmitindo alegria. Foi para narração, para nossa alegria. Nelson Filho, meu amigo, assim, eu tenho, como eu já disse antes, digo novamente, eu tenho um orgulho muito grande em dizer que você é meu amigo, não só meu amigo, mas você é uma pessoa que eu procuro até hoje seguir no rádio, entendeu? Porque não é qualquer profissional do rádio, não é qualquer pessoa, não vou dizer jovem, mas não é qualquer iniciante no rádio, como eu cheguei na Novo Nordeste, que encontra um veterano, uma pessoa que já estava lá naquela cadeira há décadas e encontra o que você fez por mim quando eu cheguei ali na Novo Nordeste. Então, essa live que eu fiz hoje aqui é uma live para prestar uma homenagem para você, é uma live para deixar registrada, se é que já não existe, eu creio que já existe em vários outros locais, mas para deixar registrado na internet, para os nossos filhos, para os nossos netos, toda a importância que você teve e que você ainda tem para o rádio alagoano. Eu sou um apaixonado por rádio. Eu sou uma pessoa que fiz jornalismo, que escrevo para portal, a gente conversa bem aqui pelo vídeo, faço uns videozinhos para redes sociais de vez em quando, mas a minha verdadeira paixão é aquele estúdio, é aquele microfone do rádio. E o meu maior exemplo no rádio, não só quando o microfone está ligado, mas quando ele está desligado também, que é o mais importante, é tão importante quanto o microfone ligado, é quando desliga, é o que a pessoa é quando o microfone está desligado. Esse meu exemplo do rádio é você. Eu estou dizendo isso aqui publicamente para quem está aqui acompanhando a gente, mas eu já disse isso a você, que eu tenho você realmente como um grande exemplo do rádio, como um dos grandes amigos que eu fiz nessa minha passagem pela Novo Nordeste, uma amizade que eu quero levar para o resto da vida. Temos divergências, e você sabe que nós temos, né? Temos divergências, mas essas divergências... eu já falei, né? Essas divergências em alguns momentos nos atrapalham, em um outro momento nos atrapalhou ali a nossa convivência, mas nunca foi, para mim, um empecilho para dizer o quanto eu admiro você. Obrigado, viu, meu amigo? Muito obrigado por ter me dado essa oportunidade aqui de conversar com você. Em breve vamos fazer mais lives, aí vamos bater mais papo, porque você tem muitas histórias, não só do futebol, mas de Arapiraca e do interior de Alagoas como um todo, né? Obrigado, viu, Nelson? Valeu, Luciano. Muito obrigado pela oportunidade. E eu acho o seguinte, cada um dá o que tem. Eu não sei, eu sou uma pessoa normal, trabalho naturalmente, entrei no rádio, minha mãe até disse, do jeito que ela falava, não sei como o Nelson deu para isso, entendeu? E eu vim para o rádio, estou aqui desde 76, meus 18 anos de idade, ultrapassei muitas barreiras, mas sempre, e quando você falou que recebi muito bem você, tomara que tenha sido mesmo, eu também recebi isso quando cheguei na Rádio Difusora, quando cheguei nas outras emissoras de lá, e aqui na cidade de Arapiraca foi muito bem recebido pelos companheiros de rádio e pela sociedade. Então, cada um dá aquilo que tem. Eu recebi muita coisa boa e procuro fazer exatamente o melhor para a sociedade e, logicamente, também para os meus companheiros de trabalho, e quem trabalha comigo sabe disso. Às vezes você não pode fazer tudo, mas pelo menos eu tenho tentado, né? Tenho tentado fazer aquilo que seja melhor para todos nós. Um abraço, muito obrigado pelo convite, estou muito feliz em poder estar conversando aqui sobre coisas nossas e dizer que, graças ao Asa, vim transmitir uma partida de futebol aqui, eu estou na cidade de Arapiraca, estou aqui vivenciando essa grande felicidade que é viver na cidade que mais cresce em todo o Nordeste do Brasil, Arapiraca, essa estrela radiosa que fulgura sobre os céus do Brasil, cidade de sorriso, cidade formosa, cheia de esplendores e de encantos mil. E se for para o Indoasa, aí muda um pouquinho, né? O Indoasa começa com... Hein? Você sabe como começa o Indoasa? Na Terra dos Marechais, um clube esportivo se destaca pelo valor dos seus craques, o Asa de Arapiraca. O seu pedão alvinegro e sai com garbo varonil, conquistando sempre vitórias sobre os céus deste Brasil. O Asa Desportivo, o Asa Gigante Tornai, com bravura e galhardia, e de avante lutai, lutai. Orgulhoso e altaneiro, Asa sempre de pé,
ficará nas páginas da história da terra de Manuel André. Boa noite, Luciano. Boa noite, Brasil. Grande Nelson Filho, um abraço, meu amigo. Live que fica para a história, viu? Muito obrigado mesmo. Obrigado a todo mundo que esteve com a gente aqui nessa noite. Tem 16 pessoas ainda junto com a gente aí. Quero dizer que essa live estará lá no meu Instagram a partir de amanhã. E na próxima sexta-feira a gente volta com mais um grande personagem batendo papo aqui nas minhas redes sociais. Obrigado, viu, Nelson? Grande abraço. Valeu, boa noite.